Vou explicar só como é que isso mudou. Eu queria dizer, em primeiro lugar, no sentido de honradíssimos, por terem querido realizar esta sessão de acesso à Academia das Ciências. A Academia honra-se com a visita do Sr. Bispo, fica satisfeita com a presença de Timor na memória dos portugueses vivos, descoberto na memória das próximas gerações. Quero agradecer a todos os que quiseram vir. Queria distinguir a presença do Sr. Dom Duarte, que dedicou grande parte do seu esforço a Timor, por vezes em condições difíceis do exercício da palavra e, sobretudo, da palavra ser ouvida. Bom, eu devo dizer que tenho um desgosto na minha vida, que é o único sítio que foi território da soberania portuguesa que eu nunca visitei. A vez que me convidaram, já não estava em muitas condições de fazer uma visita tão comprida, para que possam repetir o convite tão melhor. Bom, mas queria recordar que foi um programa. Há muita literatura errada que aproxima muito a questão de Timor de todos os problemas que foram também trabalhados da descolonização. Eu aproximo sempre o que se passou com Angola com o que se passou em Timor. Aquilo que as Nações Unidas praticavam, e era o que poderia da Carta, e é o que está no mundo configurado, é que a fronteira dos países que se tornavam independentes era a fronteira que tinha sido estabelecida pelo colonizador. Esta é a ideia. E foi respeitada de tal maneira que a própria União Africana estabeleceu isso no seu estatuto. Não podem mexer nas fronteiras. E os grandes lá mostraram o errado que era mexer em fronteiras, apesar de serem tão artificiais as fronteiras coloniais. Foi o caso, tivemos dois casos. Um foi da União Europeia, com a invasão de Angola. Ninguém quis ouvir o movimento Margão, que tanto é muito esquecido dos historiadores. Um grupo de coetes que queria transformar o Estado português em Estado Federal, justamente prestando atenção à regra das Nações Unidas, que a fronteira é que o colonizador estabeleceu, e, portanto, Angola não fazia parte do Império Britânico, não tinha nada de seguir a independência do Império Britânico. Também é uma argumentação errada, que é dizer-nos que a intervenção britânica foi pacífica. Nós não, mas esquecem-se que a separação da União Interna do Paquistão custou uns 400 mortos. Em todo caso, aquilo que a Indonésia fez a Timor foi o que a União Interna fez a Angola. Com uma única diferença. Invadiu, a Indonésia fez isso, ocupou, a Indonésia fez isso, integrou. A Indonésia tinha esse objetivo, só não fez o genocídio. A Indonésia praticou o genocídio. Foi o segundo na mesma geração. Eu ainda assisti ao regresso a Portugal do comandante Oscar Lucas, capitão Oscar Lucas, e da história que ele contava dos dois irmãos. Dom Aleixo, o seu irmão, que tiveram a sabedoria de mandar os filhos para aqui, foram educados na casa aqui, para assegurar a sucessão. E depois da prisão de Dom Aleixo, que foi abordado por um oficial japonês, ao pé do irmão, que o queria interrogar, levar para outro lugar, e amarrar as mãos ao Dom Aleixo. Eu ouvi isto ao capitão Oscar Lucas. E o Dom Aleixo perguntou assim ao irmão: irmão, alguém pode amarrar as mãos do Dom Aleixo? Acho que não. O Dom
facto ninguém amarrou as mãos no Dom Aleixo. E isso é uma grande forma de indicação de personalidade, de valores, de dignidade pela cultura. E Portugal, já depois de 74, reconhecida a independência de Timor, a primeira atitude que tomou durante muito tempo foi a de achar que estávamos em conflito com a Indonésia. E assim decorreu muito tempo Portugal em conflito com a Indonésia. Eu, nessa altura, fui eleito Presidente da Comissão Especial de Timor, da Assembleia da República, e achei que era uma posição errada. Porque Portugal já tinha dado a independência a todos os territórios. E, portanto, a Indonésia estava a violar o direito internacional, como a União Indiana fez em relação a Goa, invadiu o Estado independente, ocupou, integrou. A questão era da Indonésia com a comunidade internacional, não era Portugal. Portugal era o defensor de Timor. Quem devia intervir e impor-se era a organização que nós éramos mandatários, chamava-se Nações Unidas. Fui chamado ao Conselho de Estado por este atividade. Expliquei, achei que era mais viável fazer isto. Tive que ir de peticionar a Timor a famosa Comissão dos 18, 28, não lembro quantos eram, para explicar isto. Nós não estamos em nenhuma questão com a Indonésia, não estamos a defender nenhum interesse material nosso. Estamos a defender a ordem internacional em seu nome. Porque a questão é com a comunidade internacional. Isso foi aceito. E facilitou muitas negociações posteriores que a Costa passou a ser melhor. Isto não é uma coisa muito conhecida. Eu devo dizer que foi dos serviços que as comissões, ou entre as comissões da Assembleia da República, foi prestada. A atenção foi unânime na questão do Timor. E o resultado. Naturalmente, todo o respeito, a admiração e até gratidão pela defesa dos princípios é para as pessoas que lá viveram, que enfrentaram, que sofreram, e cada um foi colocando a pequena pedra com que se constrói a grande história. E entre essas pedras há bons momentos. Eu lembro da maneira como foi recebido em Lisboa, o triunfo como foi recebido em Lisboa, lembro-me do brilho e alegria, caldeiramos, como foi doutorado na sua universidade, que eu tive a honra de assistir. Tudo alegrias legítimas, bem fundamentadas pelo resultado que tinha sido assumido. É evidente que isso não é sempre agradecido, mas não se sabe uma novidade disso ao bispo. Porque os bispos sabem, e julgo que aprendem com o padre António Vieira, e o padre António Vieira ensinava: cada um de nós faz o seu dever e a pátria não quer escolher. De maneira que ele não deve estranhar o discurso. Mas também deve ser triste confortado com a manifestação de hoje. Gente que foi tão longe, gente tão derrotada a Timor, gente tão derrotada nos valores que foram defendidos em Timor, e que vai reconhecer isso numa das instituições mais antigas portuguesas. Há 200 anos que existe esta instituição. São poucos os consagrados nesta casa. E muitos dos que por cá passam, e eu incluo neles, não serão consagrados nesta casa. São poucos os consagrados nesta casa. E é isso que hoje estamos a fazer com o nosso bispo. Eu suscito não apenas pela pequena contribuição, que é quase um atrevimento referido, sobretudo estando aqui do Uruguai, que trabalhou bastante mais para esse efeito, em outras condições, mas com esse trabalho, sobretudo com o que os timorenses conseguiram fazer. Ser livres, ser independentes e
cristãos. Nós não podemos faltar para o auxílio de Timor. E um dos assuntos que na academia é tratado, e é uma coisa pouco que os maçarei, é a questão da língua. A língua anda discutível e há pessoas muito zangadas com o acordo ortográfico. Cá dentro mesmo há muita zanga por causa do acordo ortográfico. Há um desacordo completo sobre o acordo ortográfico. Eu não estou zangado com o acordo ortográfico. Acho que já o devíamos ter publicado e ainda não publicamos. Mas aquilo que é errado, a meu ver, é pensar que a língua tem necessidades iguais em toda a parte. Não tem necessidades iguais em toda a parte. A língua é tão mestiça como a ascendência da doença. Porque a língua não é neutra e todos os sítios quando passa, quanto longe. Como a nossa passou por todas as altitudes, provavelmente é a mais mestiça das línguas. Mas também é por isso mesmo a língua mais modificadora do que nós dispomos. Eu recordo muitas vezes que a língua inglesa é até hoje dominante por razões evidentes, mas não tem essa teoria. O espanhol é uma língua importantíssima, mas não tem essa teoria. O alemão é a Europa Central, importantíssimo, mas não tem essa teoria. Nós temos essa teoria. Só que as exigências da língua no Brasil e os valores que transportam são exatamente os mesmos que existem na língua que se fala em Angola ou que se fala em Portugal. E é por isso que eu sustento que a língua não é nossa, também é nossa. Com essa função unificadora que tem. E justamente o país que hoje exige maior atenção é Timor. E eu peço desculpa, mas deram-me isto hoje, eu não sei mexer nisto. Calou-se. O Brasil não precisa nada da nossa ajuda para a língua. Angola precisa. Menos. Talvez fosse bom que não houvesse tanto professor português que é cubano nem Angola. Era melhor que fosse diferente. Mas em Timor, a opção do português é uma defesa da identidade. E merece ser ajudados na defesa dessa identidade. Porque Timor está obrigado a dormir comigo. Tem que ter boas relações com a Indonésia. E tem que ter boas relações com o país que é difícil que falasse inglês. Que é o Estado. É uma grande decisão de identidade querer falar português. Por isso mesmo, as necessidades são outras e nós devemos prestar uma grande atenção nesse apoio a Timor, naquilo que diz respeito à academia que é o que mais nos ocupa, que é a língua. Mas fazer o que podemos, não fazemos muito, ainda não fizemos sequer o livrinho da nova romania, nós já vemos fazer, mas não queria deixar de terminar com este apelo à ajuda, à implantação do português, as gerações que passaram sem escolaridade alguma durante tanto tempo. Não vivendo em guerra, vivendo uma vida de guerra. Não é a mesma coisa do que fazer uma guerra, viver uma vida de guerra. Hoje é o dia da alegria, nós podemos falar nestes assuntos com mais tranquilidade, mais esperança no futuro, e é justamente por causa dessa esperança no futuro que eu agradeço que tenham escolhido a academia para prestar esta homenagem a Dom Ximenes e participo dela com emoção, amizade e a maior admiração.
Excelentíssimo Sr. Professor Dr. Diogo Moreira, Vice-Presidente da Academia das Ciências de Lisboa, Excelentíssimo Sr. Dom Eduardo Bragança, Excelentíssima Sra. Embaixadora de Timor-Leste, Secretária Internacional, Excelentíssimos Embaixadores de outros países da CPLP aqui presentes, Reverendíssimo Dom Carlos Chimenez Belo, distintos académicos e demais autoridades, minhas senhoras e meus senhores. Cumpre-me, em primeiro lugar, agradecer à Academia das Ciências por ter aceito, uma vez mais, ser a anfitriã desta cerimónia, da entrega do Prémio Personalidade Lusófona do ano 2010, prémio promovido pelo humilde Movimento Internacional Lusófono. No ano passado, estivemos aqui para homenagear o ex-embaixador do Brasil junto da CPLP, o embaixador Paulo Moreira, por todo o seu distinto trabalho em prol da lusofonia, da convergência lusófona. Esta causa, que é a nossa, a da convergência lusófona, a do reforço dos laços entre os países lusófonos, a todos os níveis, não só cultural, mas também social, económico e, não tenhamos medo da palavra, político, é, a nosso ver, cada vez mais, uma causa do futuro. Na perspectiva do MIL, Portugal e todos os outros países da CPLP terão tanto mais futuro quanto mais apostarem num caminho de convergência entre si. Essa é a grande premissa deste movimento cultural e cívico que, em pouco mais de 3 anos, mereceu já a adesão expressa de mais de 5.000 pessoas de todo o espaço lusófono. Ao longo deste tempo, lançámos já uma assinalável série de propostas. A da criação de uma força lusófona de manutenção de paz, para acorrer a situações como aquelas que se verificaram em Timor-Leste e, mais recentemente, na Guiné-Bissau, a do passaporte lusófono, em prol da livre circulação de pessoas em todo o espaço da CPLP, ou, por exemplo, a do canal lusófono de televisão e do Banco de Cooperação Lusófona, instituições a serem geridas partilhadamente por todos os países desta comunidade. Daí ainda a série de iniciativas que temos promovido. Referimos-nos, nomeadamente, aos vários debates públicos sobre a CPLP, sobre a situação na Guiné-Bissau, sobre a questão da Galiza, e faço uma pequena nota para sublinhar que 3 membros da Galiza vieram expressamente a esta cerimónia, queria dar conta disso, ou sobre o estado da nossa República por ocasião do centenário. Refiro também o envio de livros que, através das parcerias que estabelecemos com outras entidades, conseguimos fazer chegar à Guiné-Bissau e a Timor-Leste. A Timor-Leste, através da Associação de Apoio ao Acesso Balcão, presidida pelo Dr. Alberto Araújo, que faz parte do nosso Conselho Consultivo e que também está aqui presente. Saudamos o Dr. Alberto Araújo e a sua associação. Tendo tudo isso sido possível através do empenho e trabalho de várias pessoas, desde logo os meus colegas da direção do MIL, aqui presentes, Rui Martins, António José Borges, Henrique Ribeiro, José Pires, Marcos Guedes e Maria Luísa Francisco, gostaria aqui de salientar o particular empenho e trabalho do Felipe Nobre Gomes ao longo deste último ano, nomeadamente no que toca à abertura da nossa sede no edifício da Sociedade da Língua Portuguesa, que aqui saudamos também. A abertura essa decorreu no dia 19 e 18 de novembro, data em que realizámos a primeira Assembleia Geral do MIL e onde elegemos os nossos órgãos sociais. A direção, por mim presidida, o Conselho
Conselho Fiscal, presidido pelo Carlos Vargas, a mesa da Assembleia Geral, presidida pelo escritor e ensaísta Miguel Real, aqui presente também, bem como o nosso Conselho Consultivo, composto por meia centena de elementos representativos de toda a comunidade lusófona. Para além dos outros países da CPLP, estão representados no Conselho Consultivo do MIL as outras regiões, as outras comunidades que, a nosso ver, fazem parte da grande comunidade lusófona, ainda que esses espaços, essas regiões, não sejam Estados e, portanto, não façam parte da CPLP. Isto para além dos nossos sócios honorários, o professor Adriano Moreira, o professor António Vaz Teixeira, a doutora Elsa Rodrigues dos Santos, presidente do Centro Portuguesa, o embaixador Paulo Moreira, o professor Manuel Ferreira Patrício, o professor Pinheiro Aranda Gomes e o vereadíssimo Dom Carlos Ximenes Belo. Isto para além do nosso mais recente sócio honorário, também aqui presente, o professor António Getúlio Martins. Permitam-me, portanto, este parênteses para homenagear, fazer uma palavra de agradecimento ao trabalho realizado pelo Filipe Nobre Gomes ao longo deste ano. O ano passado também tivemos esta deferência, no caso para a Paula Viotti, que elegemos como militante do ano, 2009. Este ano resolvemos agradecer publicamente o trabalho do Filipe Nobre Gomes. Permitam-me então só parênteses para... Depois de termos homenageado no ano passado o embaixador Paulo Moreira, estamos aqui hoje para homenagear outra grande figura da lusofonia, da convergência lusófona, o Bispo Dom Carlos Ximenes Belo. Fazendo-o não de certo por ele ser sócio honorário do MIL, apesar disso nos honrar muito. Também não o fazemos por razões religiosas, já que o MIL não está ligado a nenhuma igreja como a nenhum partido político. Fazemos-o, numa palavra, porque ele é, de certo, uma das figuras que melhor personifica o próprio povo timorense. Na sua resistência à ocupação indonésia e na sua consequente libertação. Com efeito, a par da resistência armada, a Igreja timorense foi o grande esteio da resistência espiritual e cultural a essa mesma ocupação indonésia. A grande responsável por Timor-Leste ter permanecido um país lusófono. Isto mesmo depois da libertação da independência. Como todos sabemos, houve muitas vozes a defenderem que Timor-Leste teria mais futuro, por exemplo, no espaço anglófono. E porventura teria, imediatamente, pelo menos do ponto de vista material. Mas, do outro lado, houve ainda mais vozes a defenderem que o futuro de Timor-Leste só poderia estar no espaço lusófono, a defenderem que Timor-Leste será um país lusófono ou não será. Uma dessas vozes, a mais audível, foi, de certo, a do Bispo Dom Carlos Ximenes Belo. Por isso, hoje aqui o homenageamos. Timor-Leste poderia já não ser hoje um país lusófono. E se tivesse optado por essa via, ninguém em Portugal poderia reclamar. Depois de termos abandonado Timor-Leste à sua sorte, em 75, não defendendo devidamente, como era a nossa obrigação, esse território, face à iminente ocupação indonésia, depois de se veio concretizar, com as consequências trágicas que muitos procuram escamotear, mas que nós não esquecemos. Também por isso, homenageamos o Bispo Dom Carlos Ximenes Belo,
e, na sua pessoa, todo o povo timorense. Para finalizar, vou ler apenas uma das muitas mensagens que nos chegaram, de homenagem ao Bispo Dom Carlos Ximenes Belo. A mensagem do embaixador Lauro Moreira, o primeiro premiado com esta distinção de personalidade lusófona. Passo então a ler a carta que nos chegou ontem mesmo. Há exatamente um ano, em fevereiro de 2010, tive a honra e a satisfação de participar numa cerimónia como a de hoje, ao receber aqui, neste venerando recinto, o título de Personalidade Lusófona do Ano, o primeiro otorgado pelo MIL, Movimento Internacional Lusófono. Honrado então com a presença de tantas personalidades ilustres, a começar pelo meu querido e admirado amigo, o Presidente Mário Soares, e pelo digníssimo Presidente desta Casa, o Professor Adriano Moreira, confesso ter sido aquele um dos momentos mais altos e mais gratificantes da minha feliz estada neste país irmão. Hoje, de volta ao Brasil, não poderia deixar de encaminhar esta mensagem à direção do MIL, Movimento Internacional Lusófono, congratulando-me pela escolha da personalidade lusófona 2010, a qual não poderia ter sido mais acertada. Dom Carlos Filipe Ximenes Belo engrandece agora, com sua presença, o nosso quadro de homenageados. A ele muito deve Timor-Leste, por sua luta constante e destemida pela independência e consolidação do país. E a ele muito devemos nós, membros da CTLP, por haver contribuído decisivamente para a ampliação e enriquecimento da própria lusofonia. A Dom Ximenes Belo, o nosso reconhecimento, as nossas congratulações e a nossa mais elevada consideração. São Paulo, 20 de fevereiro de 2011, Embaixador Lauro Moreira. Excelentíssimo Sr. Professor Dr. Adriano Moreira, Vice-Presidente da Academia das Ciências. Excelentíssimo Professor Dr. António Asgarina, Secretário-Geral da Academia. Excelentíssimo Dr. Renato Epifânio, demais membros da direção do MIL. Excelentíssimos senhores membros do Conselho Consultivo, excelentíssimos senhores sócios honorários, Sua Alteza Real, Dom Duarte do Campo Bragança, excelentíssimos senhores embaixadores, reverendíssimo Padre Corujão, digníssimo secretário executivo da Conferência Episcopal Portuguesa, minhas senhoras e meus senhores. Pela deliberação dos membros do primeiro Movimento Internacional Lusófono, sou agraciado com o prémio Personalidade Lusófona do ano de 2010. De facto, quando fui notificado pelo Dr. António Borges, via telefónica, que havia sido nomeado, e mais tarde notificado pelo Presidente Dr. Renato Epifânio, a minha primeira reação foi: personalidade do ano, mas por que eu? Eu que não fiz nada de extraordinário para o Movimento Internacional Lusófono. Seja como for, em atitude de humildade e com sentido de responsabilidade, que eu recebo este prémio. Eu recebo em nome do povo de Timor-Leste e recebo como compromisso para trabalhar pela lusofonia. À direção do movimento e a todos os distintos membros, exprimo o meu profundo agradecimento. Sempre representou
Para mim, que sou um dos habitantes da meia ilha perdida no grande arquipélago da Insulíndia, banhado pelos oceanos Índico e Pacífico, fazer parte da grande família de milhões de homens e mulheres que falam a mesma língua, a língua portuguesa, de respirar a mesma cultura, imbuída de traços comuns, históricos, religiosos e culturais. Minhas senhoras e meus senhores, nesta solene sessão, peço licença para contar um pouco como na minha infância e adolescência comecei a experimentar e a viver a lusofonia. Nos anos 50 e 60, quando comecei no século XX, na minha terra natal, Balcão, que na altura se chamava Vila Salazar, conhecia naturalmente os portugueses. Eram autoridades, administradores, secretários, aspirantes. Conhecia os goeses, sobretudo os missionários, o Padre Brito, o Padre Monteiro, o médico do Hospital do Balcão, os cabo-verdianos, que eram carpinteiros da construção do Colégio de Fatomaca, os macaienses, que eram, digamos assim, presos, desterrados, comerciantes, e também conheci um da Galiza, o Padre André Zerrado, que era o nosso reitor do Seminário de Nossa Senhora da Fátima. No ano letivo de 1974-75, eu era professor no Colégio Salesiano de Fatomaca, e em 1976 no Colégio Dom Bosco em Macau. Tanto numa como noutra instituição, os superiores encarregaram de ensinar História e Geografia de Portugal. Evidentemente que na aula de Geografia ensinava aos meus alunos tudo aquilo que se relacionava com as antigas colónias portuguesas, mas sobretudo os movimentos de libertação. Claro que falava aos meus alunos de PAIGC, de MPLA, FNLA, UNITA, Frelimo e MRSTP, e os seus líderes Agostinho Neto, Holder Roberto, Jonas Savimbi, Amílcar Cabral, Aristides Pereira, Eduardo Mandano, Samora Machel, Marcelino dos Santos, Miguel Trovoado, Manuel Pinto da Costa, etc. Estas coisas não estavam no programa oficial, mas os tempos exigiam o conhecimento desta realidade. E os meus alunos, alguns deles hoje ministros ou deputados do Parlamento Nacional, diziam: Senhor Padre, afinal, não estamos sozinhos. E todas essas províncias ultramarinas querem viver na liberdade. É exatamente isso que os meus alunos adivinhavam. Não estamos sozinhos. Quer dizer, existe uma fraternidade universal. Todos querem viver em liberdade. Sem conhecer a vida e as obras do grande filósofo português, Agostinho da Silva, os alunos timorenses de Macau, os alunos maquienses do Colégio Dom Bosco, o seu professor, estavam a adivinhar os ideais daquele que inspirou a gênese e o nascimento do movimento internacional lusófono. A criação de uma verdadeira comunidade lusófona, numa base de liberdade e fraternidade. É o idioma comum que nos une para lutarmos pela liberdade, pela fraternidade, pela justiça e pela paz no mundo. É uma realidade que a língua portuguesa une as diversas etnias, culturas e religiões. Obviamente, a lusofonia não se esgota no comum uso da língua, mas de tudo o que o diálogo por ela possibilitada e facilitada proporciona na aproximação dos países, na economia, na religião, na ciência, no desporto e em todos os alinhamentos, também políticos. Sendo o português, além do teto, a língua oficial de Timor-Leste, está escrito no artigo 13º da Constituição da República Democrática de Timor-Leste, a nossa obrigação de trabalhar que esta língua se expanda e sirva de uma janela aberta para os timorenses na sua comunicação com o mundo. O português foi introduzido em Timor na segunda metade do século XVI, através de mercadores portugueses que aportavam as costas marítimas de Timor para o comércio da Madeira Santa.
colonização. Nesse período, em toda a área da Insulíndia, desde a Malaca a Timor, desde Sumatra às Ilhas Molucas, falava-se o malai, a língua franca dos mercadores portugueses, chineses, indianos, persas e javaneses que aportavam aquelas ilhas para o comércio das especiarias. A presença dos portugueses nessas regiões fez com que, pouco a pouco, termos portugueses viessem a enriquecer o Malai. Concretamente em Timor, as primeiras escolas surgiram com a abertura das missões fundadas pelos missionários dominicanos, nos reinos onde eles erigiam uma capela, uma igreja e abriam uma escola. Em 1562, estabeleceu-se na ilha de Solo, no arquipélago de Flores, a primeira comunidade de frades dominicanos. Em 1912, no ano 2012, ocorre o aniversário desta primeira missão. Sobre a atividade desses pioneiros da missionação na Insulíndia, diz uma crônica. É um lanço da fortaleza, construída na ilha de Flores, num sítio chamado Morayon, instituiu o Frei Antônio da Cruz um seminário, onde decidiu ligar geral e aí recolhia meninos de todas as ilhas vizinhas, os quais andavam vestidos de roupas brancas e se lhes ensinava a doutrina cristã, se formavam em bons costumes e aprendiam a ler e escrever a língua latina e portuguesa. Contando no seminário, em 1596, mais de 50 alunos. Em 1633, indo da ilha de Sabu, ou Sabu, hoje faz parte da NTT, província da Indonésia, aportou a costa ocidental de Timor, no reino de Amari, o padre Frei Rafael da Veiga, que foi acolhido pelo rei. Nessa povoação levantou o frade uma igreja e uma escola. Por ordem régia de 8 de outubro de 1738, determinou-se que se estabelecesse em Timor um seminário para educar os naturais para o serviço das missões e que esse seminário fosse dirigido pelos padres da Cruz dos Milagres e dos de Boa. O bispo da Malaca, bispo Antônio de Castro, 1838 a 1742, tomou a peito essa recomendação régia. Em 1742 entrava em funcionamento um seminário em Eucúcio. A direção do seminário foi entregue aos sacerdotes oratorianos, os padres dos Milagres da Cruz. Em 1747 entrava em funcionamento um segundo seminário, no sítio ou na povoação de Manatuto, junto da comunidade dos padres dominicanos. Não sabemos quantos sacerdotes ou seminaristas teriam saído daqueles dois seminários, mas a influência das escolas dos padres espalhadas pelo território foi grande. Apraz recordar aqui a visita que o capitão do navio francês François Etienne de Rosalie fez a Timor em 1772. Uma das suas impressões foi esta: quase todos os chefes falam português, e nos reinos vizinhos de portugueses é a língua geral. Conheci alguns muito sensatos, espirituais, engenhosos, sinceros de boa fé, entre os quais um que me pareceu muito versado em história da Europa. Isto no século XVIII. Minhas senhoras e meus senhores, muito teria para contar a respeito da educação e do ensino da língua portuguesa em Timor ao longo dos séculos XVIII, XIX e XX, mas o tempo não permite mais delongas. Antes de terminar, tomo a liberdade de contar apenas um facto. Vou cingir-me a um episódio de um rego que morreu no calabouço da Ipeu, a 15 km a oeste de Guilherme. Tratava-se do rego da aldeia terra do nosso primeiro-ministro Xanana Guzmão, Dom Feliciano Pires, brigadeiro de rego.
Em 1888 foi a Bíblia prestar o juramento de vassalagem ao rei de Portugal. Era um rei do culto. A seu respeito escreveu o médico naval da primeira classe, Antônio José Gonçalves, que prestava o serviço na canhoeira Dio, que participou na campanha contra o reino da Malvada em 1893. Diz assim: Dom Pires, rei de Galeia, foi nosso hóspede a bordo durante bastantes dias. E educado desde criança pelo governador Hugo de Lacerda, falava corretamente português e francês. Sabia a gíria dos frequentadores da moraria, de certa aprendida com soldados que iam partir fora. Foi bem quisto do governador, mas mais tarde, tendo-se descoberto um complô contra o nosso governo, foi denunciado como chefe de conspiração. Foi preso e enclausurado na prisão da IP e lá morreu, dizem uns tuberculoso, dizem outros que o mataram. Em 1935, escrevia o antigo administrador da circunscrição civil de Balcão, tenente Armando Pinto Correia, a respeito deste réu de Galeia. Dom Pires foi preso pelo governador José Celestino da Silva, conhecido como Rei de Timor, por ocasião de um jantar que lhe deu a bordo do navio Vili, surto em Galeia, por ocasião, evitando assim a insurreição que ele projetava com outros maiorais. Encarcerado no presídio da Império, aí veio a morrer, tendo, que se diz, deixado um exemplar dos Lusíadas, que durante o seu tempo de prisão marginou de comentários. Vê-se pelo ofício do seu punho, arquivados em Balcão, que era o indígena culto, escrevendo com pureza e correção, mas com a volúpia de intriga, criando a cada passo azeiros conflitos com os regos fronteiros. Minhas senhoras e meus senhores, para terminar, há autores que, além da lusofonia e lusografia, falam da lusofilia, isto é, o amor pelas coisas portuguesas. Eu considero que o modo português por ser a língua comum, mas também por querer valorizar e promover outras línguas e realidades dos povos dos países lusófonos. É neste aspecto que eu queria saudar e apoiar todos os esforços que o movimento internacional lusófono está desenvolvendo em prol da comunidade, das comunidades falantes da língua portuguesa espalhadas pelo mundo, a cultura, as artes, o turismo, o desporto, o desenvolvimento humano, etc., etc. Faço minhas as palavras do segundo princípio básico do movimento internacional lusófono e dou o meu total apoio ao espírito e letra deste grande princípio. E cito: as nações, os 240 milhões de falantes da língua portuguesa em todo o mundo, constituem uma comunidade histórico-cultural com identidade, vocação e potencialidade singular, e de estabelecer pontes, mediações e diálogos entre os diferentes povos, culturas, civilizações e religiões, promovendo uma cultura de paz, da compreensão, da fraternidade e do universalismo à escala planetária. Tenho dito. Muito obrigado.